Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está conosco nesta noite. Eu quero até ver quem nos visita hoje pela primeira vez. Levanta a mão assim. Temos ali. O Cássio vai entregar para ti aí uma lembrança. Aleluia. Tem que ficar com a mão levantada para ele te identificar aí. Enquanto ele distribui, nós já queremos estar avisando aos irmãos que neste domingo nós teremos o batismo em águas. Então, para aqueles irmãos que estão desejosos de se batizar, nos procure a irmã Marcileia, nos procure, para que nós possamos estar juntos neste domingo, dando esse passo importante de fé. Amém? Lembrando que o batismo, ele é uma confissão pública, né? De que nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Amém? Trouxeram a Bíblia? Vamos para o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 26, verso de número 33. Aleluia. O dia foi corrido, mas fala quem pode e a gente apenas... Eu disse a Jesus hoje, Jesus, eu sou apenas o garçom. Aquilo que o Senhor der, a gente entrega. Amém? Vieram para adorar? Vocês estão aí, não? Oh, aleluia. Eu pensei que vocês tinham sido arrebatados. Gênesis capítulo 26, verso 33, diz assim: E chamou Sebá. Por isso é o nome daquela cidade Sebá até o dia de hoje. Amém? Parece até confuso, né? O texto. Esse não é autoexplicativo, mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Eu tenho certeza que quando nós adentramos a presença de Deus e quando nós construímos um relacionamento com Ele, Ele certamente nos honrará. O próprio Jesus disse: aquele que serve a Ele, o Pai o honrará. E eu queria falar justamente sobre essa questão de honra, momentos de honra. Quando nós estamos na presença de Deus, existem fases e fases, existem momentos, e eu sempre procuro dizer que a vida de alguém não é aquele momento em que ele está vivendo, porque tem momentos de altos, tem momentos de baixo, tem momentos que a gente está crente até demais, e tem momentos que a gente não está crente nem um pouquinho, né, Rogério? Tem momentos que a gente, eu digo sempre que se for para um velório e a fé está em alta, orar por o defunto, ele ressuscita. E tem dia que o negócio está tão ruim que se alguém fala de Jesus, a gente fica até com medo. Então oscilamos, isso faz parte da caminhada com Deus. Pensando um pouquinho nesse texto, só para a gente entender bem essa questão, esse nome Berseba desse texto significa poço das 7 ovelhas, que foi um acontecimento entre Abraão e Elimeleque, e 15 anos depois também passa a ser ali, e aí fixado esse nome desta cidade, Berseba, como o poço do juramento. Então a gente vai entender um pouquinho como chegou nessa situação. A Bíblia diz que Deus, logo após a morte de Abraão, chega até Isaac e diz: Isaac, anda na minha presença. O seu pai, num momento de crise, foi para o Egito, teve sérios problemas no Egito. E agora eu não quero que você repita o mesmo erro que ele. Fique aonde eu te disser para ficar, porque eu vou te abençoar. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo de número 26. Deus dizendo a ele, diz: fica aí, eu vou te abençoar, eu vou fazer você prosperar,
eu vou fazer você engrandecer, eu vou fazer com que a sua descendência seja bem multiplicada e confirmarei em ti o juramento que eu fiz a seu pai Abraão. E o texto diz no verso 6 que Isaque obedeceu e ficou na cidade chamada Gerar. 15 anos atrás, o seu pai tinha passado por aquela cidade. 15 anos atrás, o seu pai teve problemas com o rei daquela cidade, com o governante daquela cidade, visto que a sua esposa, mesmo na velhice, tinha uma beleza invejável. E o texto diz que a beleza chegou até o palácio e ele desejou estar com aquela moça, acreditando que ela não tivesse nenhum compromisso matrimonial. Então pediu para buscá-la e depois ela descobre que ela era casada. E o texto diz que antes dele se deitar com ela, Deus aparece a ele. Deus aparece a ele e traz sérias correções para ele, dizendo que o reino e a vida dele estava seriamente comprometido se ele não devolvesse a mulher que era de seu amigo. O interessante é que Deus aparece a alguém que não conhece, Deus abre ali o entendimento daquela pessoa, traz a ele um erro em que ele está cometendo e traz aí também uma possibilidade de conserto para que o juízo não aconteça de uma forma imediata. E o texto diz que esse rei vai e devolve, o texto diz que esse rei dá presentes a Abraão, o texto diz que Abraão sai dali de Gerar e volta para Hebrom, e ali Deus começa a fazer prosperar. E nesse interim Isaque cresce, Isaque se casa, nesse interim o próprio Abraão acaba morrendo. Então Deus visita Isaque e fala para ele essas promessas que eu falei no começo. E o texto diz para ele: não vá para o Egito, fique aonde eu te colocar. Se eu já colocar uma vírgulazinha nesse texto e trazer uma palavra revelada para nós, uma palavra onde Deus tenta fazer com que nós entendamos de uma forma clara, Egito simboliza o mundo, Egito simboliza o velho homem, as velhas práticas. Então Deus chega para Abraão, para Isaque e diz: ei, fique aonde eu te colocar, não volte para trás. Se pegarmos o contexto desse capítulo, nós veremos que houve uma grande fome mundial. Na verdade, se pegarmos o livro de Gênesis, no tempo de Abraão houve uma fome mundial, no tempo de Isaque houve uma fome mundial e no tempo de Jacó também houve uma fome mundial. E agora nós estamos aqui no período de Isaque e Deus diz a ele: olha, fica na minha presença, fique aonde eu te coloco. E o interessante é que muitas vezes isso, para nós que não temos o entendimento do futuro, nem a visão do amanhã, gera segurança e certezas. E o que muitas pessoas acabam tendo conflitos é porque Deus disse que ia cuidar e ia abençoar e que era para estar em tal lugar, e de repente começa a acontecer algumas coisas que aos nossos olhos parecem ser prejudiciais e desfavoráveis. Se eu coloco uma vírgulazinha aqui, vou um pouco para frente, Jesus disse para os discípulos assim: ei, atravessem o mar, que era um rio grande, eu vou despedir a multidão, eu vou orar e eu alcanço vocês. Amanhã cedo nós estaremos do outro lado. E o texto diz que eles vão, passa aí a primeira vigília das 3, das 6 às 9, a segunda vigília das 9 até a meia-noite, na terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã, começa a vir um vendaval, vento forte, as águas começam a se agitar, eles no meio do mar, com medo, eram pescadores, tinham experiência daquilo, mas aquele negócio era diferente, e o texto diz que eles começam a ter tanto medo, mas medo de afogar, medo de afundar, e o texto fala que na quarta vigília da noite, isto é, das 3 às 6 da manhã, Jesus aparece andando sobre as águas.
O humor de Jesus é diferente do nosso, porque Ele conhece as nossas limitações e as nossas forças, e nós mesmos não conhecemos as nossas limitações. Por isso, muitas vezes, alguém chega até desesperar. E o texto é bem claro quando o apóstolo Paulo disse um segredo que alguém tem uma dificuldadezinha de entender: quando eu estou forte, então sou fraco. Agora, quando eu me sinto fraco, então sou forte, porque a fortaleza está em Deus e não em mim mesmo. Então a gente precisa ter isso em mente. O texto diz que eles estavam no mar e eles estavam com medo de naufragar. Jesus andando sobre as águas. Quando eles avistam Jesus, começam a ficar apavorados, achando que é fantasma. E o texto fala que no meio deles, dos 12, um disse: é o Senhor mesmo, manda-te ir contigo. E o texto diz que Jesus aprovou, disse: vem. E eles desceram e ele foi até Jesus. E quando estava chegando perto de Jesus, ele percebeu que nada mudou fora, somente dentro dele. Ele começou a afundar. Afundando, ele disse: Jesus, me socorre. Jesus estendeu a mão e voltou com ele caminhando. E uma coisa que eu percebo nesse texto é que, mesmo estando no centro da vontade de Deus, não estou isento de tribulações, não estou isento de perseguições, não estou isento de problemas, não estou isento de desafios. Mesmo estando fazendo a vontade de Deus, mesmo estando aonde Deus quer que eu esteja, eu não estou isento de passar por situações que para mim dá a impressão de que Deus me abandonou, de que Deus se esqueceu. Quando não, ó Deus, eu pequei, eu errei, me ajuda a consertar, porque o que está acontecendo comigo está me prejudicando. Então, quando eu olho para a vida desse moço, desse homem que que teve uma vida bem diferente na questão de caminhada com Deus, o Senhor chega até ele e diz: fique aí que eu vou te abençoar. E ele ficou naquela cidade. Gerar não era uma cidade de crente, era uma cidade dos filisteus, era uma cidade de um povo que adoravam diversos deuses, é uma cidade, e o lugar ali não era tão, apesar de que Gerar era uma terra fértil. Aí o texto diz que ele, quando está em Gerar, por ser Oriente Médio, por ter escassez de água, ele começa a fazer com que se abra poços para que a providência da vida esteja na vida dele. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui nesse texto é que ele passou o tempo todo cavando poços. E eu, falando com Deus, disse: Deus, o que é isso? E o Senhor me fez entender uma coisa: quando eu estou debaixo da orientação de Deus, quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu também não estou isento de receber tudo de mão beijada, como diz alguém. Pastor, vai cair do céu? Não cai não. O que caiu de lá é ruim, estraga até hoje. Eu preciso fazer. Como dizia minha avó, Deus abençoa, mas a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Eu começo a observar o texto e percebo que isso daí tem um pouco de lógica, porém não toda. Deus só não faz o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer Ele faz. O impossível é para Ele e o possível é para mim. E Deus chega para Isaac e diz: você fique aí. Ele fica. O texto diz que ele começa a cavar poços, porque no lugar não tinha poços. Quando ele consegue cavar poço e acha água, o texto diz que ele começa a prosperar. E uma das coisas que me chama bastante atenção, sendo lugar árido, sendo lugar de difícil plantação, ele semeia. E o texto diz que Isaac semeou, como todos os outros semeavam. Mas o resultado dessa sementeira foi diferente dos demais. O texto diz que ele colheu 100% daquilo que ele semeou. O texto diz que o resultado daquela sementeira foi diferente. E aqui eu vejo um tempo de Deus prosperar pela obediência. Vejo um tempo onde Deus diz: faz isso, Deus nos orienta para ir, e as coisas começam a acontecer. Você já viu algum
uma pessoa abençoada que não foi apedrejada, que não foi perseguida? Você já viu alguém que está sendo próspero e ninguém fala? Diz um adágio popular: só atira pedra em quem dá fruto. O texto diz que por Isaac confiar no Senhor, o texto diz por Isaac estar debaixo da orientação de Deus, Deus começou a prosperar a vida dele. O texto diz que Deus começou a engrandecer aquilo que ele tinha, aquilo que ele era. As pessoas começaram a falar de Isaac, as pessoas começaram a falar daquilo que ele fazia, as pessoas começaram a observar o seu patrimônio, observar a sua prosperidade, e isso gerou no meio dos filisteus ciúmes, gerou perseguições. Outro dia alguém chegou em mim e disse: pastor, eu queria fazer algo no reino de Deus. Eu disse: rapaz, faz, mas só entenda uma coisa: vai ter os levantes. Tudo que a gente fizer, se prosperar, sempre tem levantes. E aí eu até descobri que o levante é bom, não é ruim, porque o levante faz a gente ajustar as coisas, rever caminhos. Toda dificuldade faz a gente rever. Aí, se eu pego aqui nesse texto, eu vejo o seguinte: eu vejo que Deus engrandeceu, veio a perseguição, os filisteus chegaram para Isaac e convidaram eles a sair da cidade, porque a prosperidade dele estava incomodando todo mundo. E aí eles foram expulsos daquela cidade, foram para o vale de Gerar, que não era fértil como era Gerar, que não era um lugar tão bacana como era o primeiro. O texto diz que Isaac teve um comportamento que nós precisamos ter. A necessidade dele era água. Se a necessidade dele era água, ele não foi para o lamento, ele não saiu do centro da vontade de Deus porque veio a perseguição. Ele não abandonou porque veio as tribulações. Pelo contrário, se ele foi mandado para Gerar, ele foi para Gerar. Chegando em Gerar, o texto diz que ele foi cavar poços. Falei: Jesus dos crentes, vive o cenário, e aí você vai entender o seu comportamento. Você está num lugar debaixo da bênção de Deus, debaixo da orientação de Deus. Deus começa a fazer as coisas acontecerem. É como diz um irmão outro dia: pastor, quando estava começando a dar certo, veio uma tribulação, eu tive que voltar do zero. Eu disse: olha que bênção, você tem a oportunidade de voltar do zero. Tem alguém que não tem essa oportunidade. E aí o texto diz que ele cava poços. Quando ele cava poços e acha água, vinham os filisteus e tapavam os poços. Você não vê ele lamentando, você não vê ele voltando, você não vê ele dizendo: ó, lá no Egito é melhor. Você não vê ele tomando a atitude daquele outro Abimeleque que tinha lá, marido de Noemi, que eles, quando vem a fome na terra, eles vão lá para a cidade da maldição, porque tinham oportunidades melhores, tinham preços melhores. E o texto diz que 10 anos depois ela volta somente com a nora, porque morreu todo mundo. Isaac não tomou uma iniciativa, nem teve a ideia de sair do centro da vontade de Deus. E eu, com dificuldade, estou tentando dizer para você o seguinte: se Deus te falou, faz, faça, não fica com medo. Se Deus te orientou em estar em um lugar, não tem por que temer. Se Deus te chamou para a presença dEle, eu não estou isento de perseguições e tribulações, mas isso não me dá o direito de sair da presença dEle. O que eu preciso fazer, como Isaac fez, cavar poços, buscar soluções para o problema que está acontecendo. A dificuldade dele era a água. Achou poço, vieram os filisteus, taparam. O texto diz que ele foi e fez outro poço. Quando deu água, encontrou água, o texto diz que começou as perseguições de novo.
Não, que essa água é nossa, essa água não é de vocês, essa água é nossa. Ele foi tapar o poço de novo. Ele foi abrir o poço que o seu pai tinha aberto quando estava naquele lugar. E aí começou a briga de novo. E o texto diz que nesse inteirinho, por Isaac perseverar em cavar poços, ele achou um poço de água viva. Aleluias. Até então a água não era boa, mas agora ele achou uma água potável. Agora ele achou uma água diferente. E sabe o que Deus me fez entender? Na sua perseverança Deus te faz prosperar. Na sua perseverança Deus dá resultados que com os olhos humanos não tinha como ter. Na minha perseverança, naquilo veio problema, vem vontade de desistir, vem momentos em que nós queremos nos esconder, mas aí a atitude diferenciada daqueles que acreditam de uma forma diferente está em não esmorecer. Vai cavar poços, porque a água potável vem, e quem dá ela é Deus. Aí o texto diz que quando eles viram que mesmo em as perseguições Isaac prosperava, chegaram até ele e disseram: rapaz, não vai dar para você ficar aqui não. Expulsaram ele do vale e jogaram ele para esse lugar que o texto chama de Berseba. Só que esse lugar era árido, esse lugar era complicado, mais complicado do que os dois anteriores. E sabe o que me chamou a atenção? Quando ele chegou naquele lugar, agora com os seus bois, agora com o seu gado, com os seus animais, agora com os seus funcionários, a primeira coisa que ele vai fazer é cavar poços. Não importa o lugar. E eu tenho uma palavra profética para dizer para você: não é o lugar que faz a bênção, é a pessoa no lugar que abençoa. Aleluias. Não, eu vou para tal lugar porque lá é a bênção. Não, a bênção está em você. Você é a bênção. Na onde você chega, Deus faz as coisas acontecerem. Não é o lugar que vai promover alguém, é alguém que promove o lugar. Aí é diferente. Isaac viveu isso de uma forma aonde o registro traz para nós uma inspiração de não desistirmos, mesmo estando no centro da vontade de Deus, com as perseguições e tribulações. Isso faz parte. Quem nunca foi perseguido? Levanta a mão assim para eu ver. Quem nunca foi caluniado? Quem nunca teve vontade de desistir? Quem nunca começou um projeto que caminhou perfeitamente, de repente veio tribulações de cá e de lá? O resultado é a perseverança. O resultado vai diferenciar de quem para e de quem continua. O que me chamou a atenção aqui nesse texto foi que Isaac, mesmo em meio a todas essas dificuldades, ele tinha em mente uma coisa: eu serei fiel àquilo que Deus propôs para a minha vida. Se Deus disse que não era para eu ir para o Egito, eu não vou para o Egito, ainda que eu seja convidado a sair da onde eu estou. Eu lembro de uma vez, no início da fé, eu congregava em uma igreja e um amigo meu tinha errado. Eu tenho até medo de falar essas coisas filmando, porque aí depois dá ruim. E aí o chefe falaram para ele que ele tinha errado. Eu disse: não, na verdade não errou, ele é meu amigo. Nessa época tinha a questão da disciplina, a questão de alguém passar um tempo sem fazer nada na igreja. Eu disse: pastor, ele não errou não, pastor. Ele não caiu não. O pastor disse: caiu, rapaz. Está todo mundo falando que caiu. Eu falei: pastor, não caiu não, ele é meu amigo. Se tivesse caído, ele tinha falado comigo. E aí o pastor ficou alterado, porque eu estava defendendo ele. Em um determinado momento ele disse: rapaz, então é bom você sair da igreja, ir para outra igreja. Eu disse: pastor, mas Deus me chamou para ficar aqui, eu vou ficar aqui.
Se Deus falou comigo para eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Ele disse: Marco, mas aqui você não vai ser nada. Eu disse: mas eu não quero ser alguma coisa. Eu não estou preocupado se eu vou ser diácono, se eu vou ser presbítero, se eu vou ser pastor. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em ir para o céu ou não ir para o céu. Se Deus falou comigo para eu estar aqui, eu vou estar aqui, ponto. E aí passou, resolveu. Uns 15 dias depois, o irmão caiu, aí me lascou todo. Aí ele veio falar comigo, eu falei: rapaz, agora você tem que ir lá confessar, porque eu apanhei lá por sua causa. E aí acabou se resolvendo, o pastor acabou me trazendo para o círculo de amizade dele, pelo fato de eu ter defendido o irmão. Mas essa experiência me fez aprender uma coisa: se Deus te colocou num lugar, não tem por que migrar. O oleiro é o mesmo. O oleiro que espreme no A, espreme no B. O oleiro que aperta num lugar, também aperta no outro. Porque a questão não é o lugar, a questão é a pessoa. É o trabalhar de Deus na sua vida. É o que Deus está fazendo. Às vezes eu vejo uma migração para cá, para lá, eu falo: rapaz, não há necessidade disso não. Existe aqui alguma igreja perfeita? Conhece alguma? Esses dias alguém me atribulou tanto: eu estou procurando uma igreja assim, assim. Eu disse: rapaz, não há. Se você achar, não entra não, porque se entrar você vai estragar ela. Porque é só na glória mesmo que vai ter. A questão maior é: por que eu estou aqui? Se Deus te colocou aqui, se Deus te colocou aqui foi para prosperar. Se Deus te colocou aqui foi para te abençoar. Se Deus te colocou nesse lugar foi para fazer de você uma bênção, para ajustar algumas coisas. Não adianta eu ficar migrando não é problema. E uma das coisas que eu vejo aqui em Isaac foi que ele não migrou. Se Deus falou: é ali, é ali. Veio a tribulação, veio, permaneceu. Veio a dificuldade, veio, permaneceu. E o Espírito Santo está me dizendo que isso não é só no cunho religioso, é pessoa. É você precisa ser estável. Hoje eu estou com isso, amanhã eu estou com aquilo, amanhã eu estou com aquilo, amanhã eu estou com aquilo. E não tem uma identidade. Entenda uma coisa: sonhe um sonho com Deus e deixa Deus trabalhar. Vem um momento bom, vem um momento de dificuldade, vem. No momento bom eu não abandono Jesus, no momento mau eu não deixo Ele, pelo contrário, eu continuo. Por quê? Porque pessoas à volta estão observando, pessoas à volta estão vendo. Eu estava hoje falando com a Lucimara, eu disse: rapaz, eu nem sei se é eu que prego hoje, mas se queria falar um pouquinho sobre a fé que une. E eu estava ali sentado, eu disse: Jesus, e aí esse negócio? E nós precisamos entender que a confiança me aproxima. E se a minha confiança não for plena, me afasta. Porque se a gente coloca algo diante de Deus, nós vamos buscar em oração, nós vamos buscar no mundo espiritual. Se aquilo acontece, o resultado daquilo vai fazer ou vai mostrar se a minha fé, ela une ou ela falha, ou ela afasta. Por quê? Porque tem hora que a gente ora, as coisas acontecem, glorificamos a Deus, Deus é top, Deus é Deus. E tem hora que a gente ora, que a gente busca e a coisa não acontece. E nesse momento alguém diz: não, então Deus não é top, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Aí eu olho para a vida de Isaac, eu vejo o seguinte: no momento da bênção ele foi fiel, no momento da prova ele foi fiel. Por quê? Porque ele focou em algo. Qual a necessidade que ele tinha para aquele lugar? Cavar poços? Pois então eu vou cavar poços. Agora quando ele chega nesse lugar, perceba, o texto diz que Elimeleque, o rei da cidade, procura ele com uma comitiva. E quando chega para a tenda de Isaac, ele diz: por que o senhor veio? Porventura fiz alguma coisa para vocês destruírem a gente? Ele disse: não, na verdade a sua fama chegou até nós, a sua prosperidade chegou até nós, e nós viemos aqui para fazer uma aliança com você. Por quê? Porque vimos que o seu Deus é fiel contigo. Por isso, perceba, por isso aquele poço, porque quando ele chegou naquele lugar, ele cavou aquele poço.
Agora os filisteus não incomodavam mais, porque aquele lugar não era interessante para os filisteus. Aquele lugar não era um lugar que alguém sonhava em ter. Eu lembrei do pastor Pong Chu, que Deus falou com ele que ia dar uma igreja grandona, e ele foi para um vale lá, um lugar bem esquisito que ninguém queria nem de graça. E Deus falou com ele: é esse lugar aí que eu vou te dar. Ele disse: mas esse lugar aí não serve nem para o lixão. E Deus fez um negócio muito interessante na vida dele, que ele comprou aquele lugar lá bem abaixo do preço, e mudou uma rodovia na cidade. E aquele lugar que era desprezado por todo mundo passou a ser o lugar mais importante da cidade. Eu disse: vixe, então eu faço o lugar, você faz o lugar. A bênção de Deus na sua vida, talvez você não perceba. Talvez nós estamos tão focados nas tribulações que não percebemos que a mão de Deus está sobre a gente. Talvez estamos tão atribulados com as coisas que não conseguimos ver que Deus está trabalhando nos detalhes. E eu fiquei crente por duas situações na vida de Isaac. Primeiro, Deus lhe orientou e ele obedeceu. Segundo, na bênção ele ficou fiel e na tribulação ele não desistiu. Enquanto isso as pessoas observavam, enquanto isso alguém estava lá de olho nele, ele nem sabia. E agora, quando ele está, entre aspas, no pior momento da sua vida, no lugar mais desfavorável, no lugar onde não era desejado por ninguém, chega o rei, a autoridade maior da cidade, chega com a sua comitiva e diz: olha, nós queremos fazer uma aliança com você, porque nós percebemos que quem te abençoar é abençoado, quem te amaldiçoar é amaldiçoado. A bênção que estava no seu pai. Nós percebemos que o Deus que você serve cuida de você dos detalhes. Aleluia. E quando eu li essa informação, disse: Jesus, talvez nem ele via isso, talvez nem ele percebia isso, talvez nem ele conseguia captar o quanto Deus estava trabalhando, porque todos os lugares que ele cavou poço, deu água. Todos os lugares, mesmo que era difícil, mesmo que era desfavorável, deu água. E Deus fez ele prosperar. Fica de pé comigo, me ajuda aqui o grupo de louvor. Eu tenho uma proposta de Deus para você. Se eu andar com os olhos naturais, eu vou gerar resultados naturais. Se eu andar com a força do meu braço, diz o texto bíblico, que certamente eu cairei. Porque outro dia alguém escreveu: segura na mão de Deus, uma música. Eu disse: essa música aí dá ruim, é melhor ele segurar na minha, porque se eu segurar na dele, certamente eu vou cair. Deus chegou para Isaac e disse assim: ei, eu estou te colocando aqui, e eu vou te fazer prosperar aqui. E esses dias eu estava falando com Deus: entenda o raciocínio para você oferecer um culto perfeito. Eu falando com Deus sobre um milagre. E eu não sei você, mas nas minhas orações eu sou bem persuasivo. E eu tentei a todo custo convencer Deus que aquele milagre era importante para mim. E eu, ao meu ver, eu convenci Ele. Eu usei todos os argumentos que eu podia. Eu usei a Bíblia, eu usei a sociedade, eu usei a função, eu usei tudo. E agora eu estava convicto de que eu tinha convencido Deus, e o milagre não aconteceu. Eu disse: Deus, e foi o que aí? O que deu ruim?
E aí eu comecei a entrar naquele momento de ansiedade. Não sei se você já viveu isso. Quando você quer algo e não acontece, você fica aí a comida perde o gosto, aí a alegria parece que vai embora. Eu disse: Deus, mas eu persuadi o Senhor, eu convenci o Senhor que isso aí é importante para mim. Então agora só falta o Senhor fazer. Aí eu falei: já sei, eu preciso dar umas dicas para Deus. Ó Deus, o Senhor pode usar essa situação, aquela situação, o Senhor pode agir desse jeito, o Senhor pode fazer daquele outro jeito, que se o Senhor fizer assim vai dar certo. E aí o Espírito Santo me visitou. Ele disse: Marco, não é assim que funciona. Eu disse: Deus, mas o meu argumento não era bom? Ele disse: foi bom para você, não para mim. Porque tudo que acontece na vida daqueles que estão na minha presença tem um propósito. E você só esqueceu de mencionar isso. Até a lágrima tem um propósito. Até aquilo que para você é problema tem um propósito. Até aquilo que para você é uma grande perda tem um propósito. Até aquilo que você olha e diz: Deus, isso aqui não pode acontecer comigo, tem um propósito. E você só tem duas escolhas: ou viva esse propósito ou saia dele. Eu disse: Deus, mas aí vai, se o Senhor não fizer. Ele disse: Marco, a questão não é eu fazer ou não fazer, a questão é você estar no centro do meu propósito ou sair dele. Eu disse: Deus, não precisa fazer, eu fico no centro do seu propósito. Porque eu descobri que com Deus, até o que é para dar errado, Ele faz dar certo. Viva o propósito de Deus, não saia do propósito de Deus. Feche os seus olhos aí neste momento, porque enquanto você adorar, Deus vai trabalhar na sua causa. Deus está fazendo coisas que os seus olhos talvez não veem, mas aqueles que estão à sua volta percebem. Só entenda algo: cave poços, não para de cavar. Pastor, que poço é esse? Talvez seja o poço da oração, talvez seja o poço da consagração, talvez seja o poço de você ter que afastar, de você ter que privar de algo. Eu não sei, só você sabe. Mas uma coisa é certa: quando somos fiéis ao Senhor, Deus vai te honrar. Escuta o que eu estou dizendo: Deus vai te honrar. Pastor, eu estou passando por um momento de tribulação e humilhação. Permaneça na presença de Deus, permaneça na onde Ele te colocou, e as coisas vão acontecer para a glória dEle. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Adore. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele botará diante dos meus olhos.
pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Estenda sua mão assim, ó. Estenda ela. Eu sei que Ele está nesse lugar. Quem mais conhece você é Ele. Quem mais sabe do seu coração e da sua intimidade é Ele. Às vezes é claro que é necessário colocarmos um sorriso nos lábios para não mostrar como está o nosso coração. Mas quem sonda o Senhor, Ele não sonda o rosto, Ele sonda a alma, Ele sonda o interno, e Ele conhece você por dentro e não apenas por fora. Ele conhece o seu íntimo e não aquilo que você quer revelar para alguém. E é por isso que nessa noite Ele está dizendo para você: oh, rebonderábias, eu não vou te abandonar, eu não te abandonarei, eu não te abandonarei. Ainda que a perseguição se levante, permaneça, porque eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar. E aquele que te persegue vai ter que vir até ti para fazer uma aliança por causa da tua fidelidade, diz o Senhor dos Exércitos. Então adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Aleluia, oh, aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Tá com a mão aberta aí? O Espírito Santo soprou-me, me fez ouvir alguém dizer: mas eu tenho cavado poços e não tem dado água. Eu tenho ido, mas as coisas não estão acontecendo. Eu tenho me esforçado, eu tenho feito conforme as minhas forças e parece que tudo está igual. Ele manda eu dizer para ti: esse cenário foram os seus olhos que construíram, porque desde a antiguidade não se viu nem ouviu um Deus além deste, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A palavra profética para a sua vida é: Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Ele não precisa de barulhos para trabalhar, Ele não precisa de outdoors para trabalhar, aleluia. Muitas vezes Ele trabalha no secreto, mas a honra é no público. Muitas vezes Ele trabalha no oculto, Ele gera milagres sem alguém perceber. Mas quando chegar o momento de honra, todos aqueles que passarem e olharem para ti dirão: não era porventura este o fulano, não era esta fulana. O que aconteceu? Aconteceu que chegou o tempo de Deus honrar, que chegou o tempo de Deus fazer, que chegou o tempo de Deus prosperar, que chegou o tempo de Deus mudar a sorte. Escuta o que eu estou te dizendo, porque Deus conhece você por dentro e por fora, e Ele nos trouxe nesta noite para dizer para ti: eu estou trabalhando na sua causa. Enquanto você adora, eu trabalho. Enquanto você adora, eu gero milagres. Enquanto você adora, aleluia, eu faço o que não dá para você fazer acontecer, porque ainda sou Deus na terra. Aleluia, adore a Ele aí, aleluia. Oh Deus da glória, oh Deus. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele
vindo água viva aí. Vem vindo água viva aí. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Se você acredita nisso, adora Jesus aí. Amém. Lembrando aos irmãos que nesse domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, 9h30, né? Nós teremos o batismo em águas e teremos a ceia também. A celebração da ceia será no domingo pela manhã. Amém? Então venha prestigiar aqueles que vão estar batizando e venha adorar ao Senhor. Amém? Estenda aí as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe em nome de Jesus.